Salve, salve, meus queridos alunos. Vamos para a resolução da atividade das páginas 76 e 78. Primeiro diz o seguinte: cada um dos polinômios seguintes representa uma diferença de dois quadrados. Fatore esses polinômios. Então, alternativa B, 100 menos b ao quadrado. Aqui já está dizendo que é diferente de 2 quadrados. Então, como é que eu vou fazer a fatoração? Para se tornar mais fácil, faz isso aqui, ó. Extrair a raiz quadrada do primeiro termo, extrair a raiz quadrada do segundo termo. A raiz quadrada de 100 é 10. Raiz quadrada de b ao quadrado é b, porque 2 por 2 fica 1. Então agora vamos pegar essas duas raízes aqui, ó, e escrever em forma de produto da soma pela diferença. Ó. 10 mais b, que multiplica 10 menos b. É simples assim. Você extrai as raízes encontradas e vai escrever pelo produto da soma pela diferença. Letra F. Raiz quadrada de a elevado à quarta, extrai a raiz quadrada de c elevado à quarta potência. Ó. 4 dividido por 2 fica 2, vai ficar a ao quadrado. 4 dividido por 2 vai ficar c elevado ao quadrado. Então, as raízes é a ao quadrado, c ao quadrado. Então, agora só é escrever a ao quadrado mais c ao quadrado, que multiplica a ao quadrado menos c ao quadrado. Então, essa é a forma fatorada de a elevado à quarta potência menos c elevado à quarta potência. Na letra G, a sexta, b a sexta menos 0,01. Então faz isso aqui, ó, extrair a raiz quadrada de a sexta, b a sexta. Extrair a raiz quadrada de 0,01. Então que já vou escrever em forma de fração para facilitar. Ó. Então o 1 é o numerador. Como tem duas casas decimais, o 100 será o denominador. Então aqui, ó, 6 dividido por 2 vai ficar a ao cubo. 6 dividido por 2 vai ficar b ao cubo. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 100 é 10. E 1 dividido por 10 é igual a 0,1. Então, qual é a forma fatorada? A ao cubo, b ao cubo mais 0,1, que vai multiplicar a ao cubo, b ao cubo menos 0,1. Na letra I, 9 menos i elevado à sexta potência. Extrai a raiz quadrada de 9. Extrai a raiz quadrada de y elevado à sexta potência. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de y elevado à sexta. 6 dividido por 2 fica y elevado ao cubo. Então, pega as duas raízes. Então, 3 mais y ao cubo, que vai multiplicar 3 menos y ao cubo. Então se transforma produto da soma pela diferença. Produto notável que nós já vimos na aula anterior. Na letra J, extrair a raiz quadrada de 81 r elevado ao quadrado. Extrair a raiz quadrada de s elevado à quarta potência. Então daqui, ó, raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de r ao quadrado, ó, 2 por 2 fica 1, então vai ficar 9r. Raiz quadrada de s elevado à quarta potência vai ficar o s. Aí 4 dividido por 2 fica 2. Aí para finalizar faz aqui, ó, 9r mais s ao quadrado, que vai multiplicar 9r menos s elevado ao quadrado. Então após extrair a raiz quadrada do primeiro termo e extrair a raiz quadrada do segundo termo, aí você vai escrever, pegar as duas raízes e escrever na forma do produto da soma pela diferença. Na segunda questão, diz o seguinte: qual é a forma fatorada de cada polinômio? Alternativa A, 1/4 menos 9x elevado ao quadrado. Então é a mesma regra. Ó. Extrair a raiz quadrada do primeiro termo, que é 1/4. Extrair a raiz quadrada do segundo termo, que é 9x elevado ao quadrado. Ó, raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de x ao quadrado, ó, 2 dividido por 2 vai ficar, ó, x. Então, tá aqui, as raízes é 1 sobre 2 de 3x. Então, agora é escrever
essas duas raízes na forma do produto da soma pela diferença. Então vai ficar 1 sobre 2 mais 3x, que multiplica 1 sobre 2, ou 1 meio, menos 3x. Moleza, moleza, moleza. Alternativa C. Ó, extrair a raiz quadrada do primeiro termo. Lembrando que o primeiro termo sempre é aquele termo que está antes do sinal de menos. Ó. Então vai ficar 1,25a elevado à quarta potência. Extrai a raiz quadrada do segundo termo, que é 1 sobre 4 y elevado ao quadrado. Aqui, ó, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 25 é 5, raiz quadrada de a elevado à quarta potência, elevado à quarta potência. Então pega aqui, ó, pega o expoente e divide por radical, 4 dividido por 2 fica 2, então vai ficar 1/5 a elevado ao quadrado. Raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de y elevado ao quadrado, ó, divide aqui, ó, o expoente do radicando pelo y do radical, 2 dividido por 2 fica 1, então fica somente o y. Aí pega as duas raízes, ó, aí você vai escrever em forma de produto da soma pela diferença. Vai ficar 1/5 ao quadrado mais 1 meio y, que multiplica 1/5 ao quadrado menos 1 meio y. Tá? Moleza, moleza. Tá? Só basta seguir essa regra. Extrai a raiz do primeiro termo, extrai a raiz do segundo termo, pega as duas raízes e escreve no produto da soma pela diferença. Terceira questão. O professor de matemática disse que 5x menos y é igual a menos 20 e que 5x mais y é igual a menos 2. Nessas condições, qual é o valor numérico do polinômio 25x ao quadrado menos y ao quadrado? Aquela mesma regra. Extrai a raiz quadrada do primeiro termo, que é 25x ao quadrado. Extrai a raiz quadrada do segundo termo, que é y elevado ao quadrado. Então tá aqui, ó. Raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de x ao quadrado, ó, 2 dividido por 2 fica somente o x, ó. Raiz quadrada de y elevado ao quadrado, 2 dividido por 2 fica somente o y, fica 1. Então pega as duas raízes, agora eu vou escrevê-lo em forma de produto da soma pela diferença. Então 5x mais y que multiplica 5x menos y. Agora foi a informação que ele não deu no texto, ó, que 5x menos y é igual a menos 20. E que 5x mais y é igual a menos 2. Então, bora fazer agora aqui a substituição. Ó. Onde tem 5x mais y, vamos colocar menos 2. Onde tem 5x menos y, vamos colocar menos 20. Agora fazer a multiplicação. Ó. Menos com menos fica mais. 2 vezes 20 é igual a 40. Então, o valor numérico da expressão é 40. Quinta questão. Escreva a forma fatorada de cada um dos seguintes polinômios, considerando que representam diferenças de dois quadrados. Então, alternativa A, x menos 4 elevado ao quadrado menos 16. Alternativa C, a mais b ao quadrado menos c ao quadrado. Então, bora fazer aqui a alternativa A. Então, que está antes do sinal de menos é o primeiro termo. Então, aqui, ó, extrair a raiz quadrada do primeiro termo. Então, x menos 4, que está elevado ao quadrado. Extrair a raiz quadrada do segundo termo. Então, tá aqui, ó, x menos 4 elevado ao quadrado. Então, quanto é a raiz quadrada disso? Eu basta pegar isso aqui, ó, 2 dividido por 2, vai ficar somente x menos 4. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, aqui, ó, primeira raiz, segunda raiz. Agora, vamos escrever em forma do produto da soma pela diferença. Ó,
x menos 4 mais 4, ó, somar as duas raízes, x menos 4 mais 4, que multiplica x menos 4 menos 4, tá? A soma das duas raízes e as diferenças das duas raízes. Então tá aqui, ó, menos 4 com mais 4, então esse aqui vai zerar, ó, vai ser eliminado, vai sobrar somente x, ó. E aqui, ó, menos 4 com menos 4, conserva o sinal e soma os valores, vai dar menos 8. Então a forma fatorada de x menos 4 elevado ao quadrado menos 16 vai ser quanto? Vai ser x que multiplica x menos 8. Por qual razão? Ó? Extrai a raiz do primeiro termo, então x menos 4 elevado ao quadrado, que vai ficar x menos 4, que 2 dividido por 2 fica 1. Raiz quadrada de 16 é 4. Então tá aqui, ó. Soma as duas raízes, então x menos 4 é a primeira raiz, mais 4, que vai multiplicar x menos 4 menos 4. Tá? Então menos 4 com mais 4 vai dar 0, então sobra somente o x. Menos 4 com menos 4 dá menos 8. Então essa aqui é a forma fatorada. Na alternativa C, a mesma linha de raciocínio. Extrai a raiz quadrada do primeiro termo, que é a mais b elevado ao quadrado. Extrai a raiz quadrada do segundo termo, que é c ao quadrado. Então tá aqui, ó, 2 dividido por 2 vai ficar a mais b. Essa é a primeira raiz. 2 dividido por 2 é c, essa aqui é a segunda raiz. Então vai pegar, ó, a primeira raiz somando com a segunda raiz, que vai multiplicar a primeira raiz subtraindo com a segunda raiz, ó. Então, o segredo sempre é esse. Quando nós temos a diferença entre dois quadrados, extrai a raiz quadrada do primeiro termo, extrai a raiz quadrada do segundo termo. Aí as duas raízes que foi extraída, ó, você vai escrever a primeira raiz somando com a segunda raiz, que vai multiplicar a primeira raiz subtraindo com a segunda raiz. Então tá aqui, ó, a mais b mais c, que multiplica a mais b menos c. Então aqui é a forma fatorada de a mais b ao quadrado menos c. Na alternativa F, aqui, ó, mesma linha de raciocínio, ó, raiz quadrada de a ao cubo mais 3 que está elevado ao quadrado, e a raiz quadrada de a elevado à sexta potência. Ó. 2 dividido por 2 vai ficar a ao cubo mais 3. E a sexta, c dividido por 2, vai ficar ao cubo. Então essa aqui é a primeira raiz, essa aqui é a segunda raiz. Então o que vai acontecer? Nós vamos pegar a primeira raiz, que é a 3 mais 3, e vamos adicionar com a segunda raiz, ó, a mais 3. Que vai multiplicar a primeira raiz, que é ao cubo mais 3, que vai subtrair a segunda raiz, ó, a menos 3. Aí observe aqui, ó, A3 mais A3 não, A elevado ao cubo mais A elevado ao cubo, como são termos semelhantes, ó, 1 mais 1, 2, vai ficar 2 ao cubo mais 3, que vai multiplicar quem, ó? Observe aqui, ó, tem A ao cubo positivo e tem A ao cubo negativo, então esse elimina aí, vai sobrar quem, ó? Somente o 3. Aí organizando aqui, para ficar mais bonitinho, ó, 3 que multiplica 2a ao cubo mais 3. Essa é a forma fatorada de a ao cubo mais 3 ao quadrado menos a elevado à sexta potência. A letra H e última da quinta, mesma linha de raciocínio, ó, extrai a raiz quadrada do primeiro termo, que no caso a elevado ao quadrado. Extrai a raiz quadrada do segundo termo, que no caso aqui é a mais 1, que está elevado ao quadrado. Então, raiz quadrada de a ao quadrado fica a, porque ó, 2 por 2 fica 1. Raiz quadrada de a mais 1 elevado ao quadrado, ó, 2 dividido por 2 fica 1, vai ficar a mais 1. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Pega a primeira raiz e vai adicionar com a segunda raiz, ó, que é a mais 1. Que vai multiplicar a primeira raiz, subtraindo da segunda raiz. Ó. Então vai ficar menos com mais fica menos e menos com mais fica menos. Ó. Aí observe aqui, ó, a mais a vai dar 2a. Então 2a mais 1, que vai multiplicar. Agora observe aqui, ó, tem um a positivo e tem um a negativo. Ó. Então esse elimina esse.
ali vai sobrar quem, ó? Menos 1. Então pode ficar assim, como também se pode fazer isso aqui, ó. Menos 1, que vai multiplicar quem? 2A mais 1. Sem problema algum, ó. Essa é a forma fatorada. Tá? Então você observe quando fala para fatorar o quadrado, a diferença entre dois quadrados, ó, porque o primeiro termo é um quadrado e o segundo termo também será um quadrado. Então o segredo é extrair a raiz quadrada do primeiro termo e extrair a raiz quadrada do segundo termo. Depois pega, soma as duas raízes, que vai multiplicar pela diferença das duas raízes. Aí, como aqui ó, ficou nesse primeiro exemplo aqui na letra A, ó, menos 4 com mais 4, um anula o outro. Menos 4 com menos 4, você vai ter que somar, como no caso são dois termos independentes. Como tem dois termos independentes, você vai somar para ficar somente um, ó. Então o segredo é somente isso. Então nessa mesma linha de raciocínio que vocês irão responder as demais alternativas. Aí aquela mesma regra, você volta o vídeo quantas vezes for necessário para poder compreender melhor.